O que nos faz envelhecer rápido e ficar doentes? Por que há pessoas que, mesmo com a idade avançada, possuem boa saúde e aparentam tão jovens? Nós tendemos a pensar somente no hoje. Mas você já chegou a pensar em qual idoso você prefere ser? Um idoso funcional, com autonomia, independência e sem doenças? Ou um idoso que mal consegue se levantar do sofá, que vive tomando coquetéis de medicamentos e não sai do hospital? Com a expectativa de vida cada vez maior, podemos ver que temos uns 30 a 40 anos ainda para viver depois dos 55 anos. A pergunta que não podemos deixar de fazer é: como queremos viver esses 30 a 40 anos? Então, vamos ver hoje como conseguir sua longevidade saudável e independente e quais os mecanismos do envelhecimento. Então, vem comigo! Olá, eu sou o Bruno Fernandes, criador da Fórmula 50S, que vai restaurar a sua saúde através da ciência. Isso é certo. Hoje vamos ver alguns conceitos científicos que parecem complicados, mas fiz o meu melhor para simplificar para você. E o fato é que você precisa saber isso aqui minimamente. Existem alguns critérios que geralmente são considerados contribuintes para o processo de envelhecimento, e juntos, esses critérios determinam o fenótipo de envelhecimento. Vou resumir rapidamente esses critérios para você, e melhor ainda, vou te dar sugestões práticas de como reverter ou evitar esses problemas. Vale ressaltar que cada sinalização de longevidade que vamos falar merece um vídeo separado de tanta informação científica disponível que existe. Instabilidade genômica, atrito de telômeros e alterações epigenéticas. Calma, não se assusta. Tudo isso tem a ver com as disfunções do DNA celular, tanto no DNA nuclear como no das mitocôndrias, ou seja, disfunções no nosso código genético. Nós precisamos manter a integridade e manter a estabilidade do nosso código genético, que são desafiadas continuamente por agentes físicos, químicos e biológicos do meio ambiente que vivemos. Desafiados também por ameaças internas como o estresse oxidativo, por exemplo, com excesso de radicais livres e falta de alimentos antioxidantes. Assim, ocorrem alterações epigenéticas, como metilação do DNA ou atrito de telômeros. Há estudos confirmando que os telômeros, que formam as extremidades dos nossos cromossomos, são particularmente suscetíveis à deterioração relacionada à idade, e quanto maior o tamanho dos telômeros, maior a expectativa de vida. Para entender facilmente, há uma analogia que diz que se os cromossomos fossem cadarços de tênis, os telômeros seriam aquela pontinha de plástico e sua função é proteger o material genético. E como aumentamos o tamanho dos telômeros e colhemos os benefícios? Há estudos que mostram que colocar em prática algumas simples alterações no nosso estilo de vida, como fazer musculação, aumenta o tamanho dos telômeros, garantindo maior longevidade. Além disso, precisamos colocar em prática mecanismos de reparo do DNA que a própria célula possui. Você precisa entender que o reparo do DNA tem que ser maior que os danos sofridos nele. Dessa forma, envelheceremos mais devagar. O jejum, com a ativação da autofagia, é uma das formas de limpeza celular, reciclando componentes mortos e ineficientes, ajudando a manter a estabilidade e integridade do nosso código genético. Perda de proteostase. Parece complicado, mas a proteostase envolve alguns mecanismos para estabilização das proteínas no corpo. Essa estabilização de proteínas impede o acúmulo de componentes danificados e assegura a renovação contínua das proteínas das células. Você se livra dos componentes proteicos danificados e renova isso. Simples, né? Isso é a proteostase. Muitos estudos demonstraram que a proteostase é alterada com o envelhecimento, contribuindo para o desenvolvimento de algumas doenças, como a doença de Alzheimer, Parkinson e a catarata. Agora, o treinamento físico e a restrição calórica parecem proteger os indivíduos contra o declínio cognitivo associado ao envelhecimento fisiológico do corpo. O exercício físico pode atuar sobre a função das mitocôndrias, que são nossas geradoras de energia.
Já a restrição calórica ativa a autofagia, permitindo a degradação de agregados de proteínas danificadas. Essas abordagens de fazer exercícios e restringir calorias podem ter um valor terapêutico, um valor de cura, de superação dos efeitos do envelhecimento e proteger o cérebro contra os processos neurodegenerativos associados à idade. Detecção de nutrientes desregulada. Outro fator do envelhecimento é a detecção de nutrientes desregulada. Mas o que é isso? Olha, os 4 principais sensores de nutrientes do corpo humano são o mTOR, o IGF-1, o AMPK e as sirtuínas. O aumento da longevidade depende da diminuição dos sensores de nutrientes, e isso é feito com menor mTOR e IGF-1 e maior AMPK e sirtuínas. Mas o que significa isso? O mTOR e o IGF-1 são sensores de abundância de nutrientes. O mTOR de abundância de proteínas principalmente e o IGF-1 principalmente com abundância de carboidratos. Ou seja, se você está comendo muita proteína e muito carboidrato, esses sensores de nutrientes vão ser ativos. Já o AMPK e as sirtuínas detectam estados de baixa energia na célula, na restrição calórica, exercícios prolongados e no jejum. Com a restrição calórica da dieta e a restrição de proteínas e carboidratos periodicamente, podemos reduzir o mTOR e o IGF-1 e aumentar a AMPK e as sirtuínas, conseguindo assim mais saúde e longevidade. Há inúmeros estudos mostrando que a restrição calórica e de nutrientes é fundamental para a longevidade, mas, por outro lado, a quantidade de músculos também contribui para a melhor qualidade de vida e tempo de sobrevida. Dessa forma, precisamos alternar períodos em que, durante um tempo, sinalizamos para o corpo anabolismo, comendo mais calorias e proteínas para a construção de massa magra. E também, em outros períodos, fazemos restrição calórica, com sinalização de catabolismo e perda de gordura. As evidências disponíveis atualmente afirmam fortemente a ideia de que a sinalização anabólica, ou seja, comer mais do que precisamos, acelera o envelhecimento. Por outro lado, a diminuição da sinalização de nutrientes com o aumento do AMPK e sirtuínas aumenta a longevidade. O jejum intermitente, mais uma vez, ganha pontos preciosos nesse quesito. Não perca os vídeos futuros sobre jejum aqui da Fórmula 50S. Se você quer ter acesso ao melhor conhecimento científico para melhorar a sua saúde, não deixe de se inscrever no canal, ó. Deixei tudo resumidinho, mastigadinho ao máximo para que você entenda facilmente e finalmente consiga melhorar sua saúde, consiga reverter doenças. Disfunção mitocondrial. As mitocôndrias são nossas geradoras de energia nas células. A redução da eficiência em produzir energia pelas mitocôndrias com o envelhecimento pode resultar de vários mecanismos. O IMPK aumentado, que, como vimos, ocorre com a redução calórica e de nutrientes, esse IMPK aumentado induz a biogênese mitocondrial, ou seja, a criação de novas mitocôndrias. E isso é ótimo! Por isso, há tantos estudos mostrando os benefícios da restrição calórica para viver mais, para ter maior longevidade. Em um estudo de 2017, observou-se que o AMPK pode manter a morfologia juvenil da rede mitocondrial, mesmo com o envelhecimento, aumentando a quantidade de mitocôndrias e sua eficiência em gerar energia. Sabe-se também que o treinamento resistido, como a musculação e também o jejum em dias alternados, podem melhorar a expectativa de vida através de sua capacidade de evitar a degeneração, a destruição e a ineficiência das mitocôndrias. Senescência celular. O corpo normalmente se livra de células danificadas e anormais como parte do seu funcionamento diário. Essas células danificadas são programadas para morrer através de um processo chamado apoptose, impedindo o acúmulo de células disfuncionais nos tecidos. Agora, o problema é que, à medida que envelhecemos, esse processo de limpeza celular muda. As células idosas deixam de funcionar adequadamente, deixam de realizar suas tarefas normais e perdem a capacidade de se dividir.
Só que o problema é que, em vez de morrer, essas células ineficientes e idosas permanecem vivas e se acumulam em vários tecidos. Isso é conhecido como senescência celular ou envelhecimento celular. Essas células senescentes podem impedir as funções de órgãos, criar inflamação crônica e emitir enzimas destruidoras de proteínas. Agora, os compostos que contornam esse mecanismo de envelhecimento são chamados senolíticos, que destroem seletivamente essas células antigas. Compostos senolíticos que destroem as células problemáticas. Algumas dessas substâncias senolíticas já foram descobertas, incluindo compostos naturais como a quercetina e tiaflavinas, presentes em vários alimentos e também em drogas sintéticas. Isso só mostra como uma alimentação variada e completa, com muitos produtos tanto de origem animal como vegetal, é importante, pois há infinitos compostos presentes nos alimentos, que vão além das conhecidas vitaminas e minerais. Exaustão das células tronco. As células tronco são responsáveis pela produção de todas as outras células e tecidos do corpo humano. Células tronco, as células que produzem outras células. Agora, o declínio desse potencial de gerar novas células, ou seja, de regenerar células e tecidos velhos, é uma característica óbvia do envelhecimento. Isso afeta, por exemplo, a hematopoiese, diminuindo assim a produção de novas células sanguíneas e também células imunes adaptativas, nossas células de defesa do corpo, processo conhecido como imunossenescência. Assim, você tem menos células sanguíneas e tem menos células de defesa. Com isso, nosso corpo fica com o nosso sistema de defesa comprometidos, não conseguindo combater os agentes infecciosos e cancerígenos com eficiência. Esse é um dos motivos da idade ser fator de risco para o coronavírus, devido à redução da capacidade imunológica do corpo. Por isso, precisamos cuidar do corpo como um todo, seja com exercícios, com melhor alimentação, com melhores hábitos e estilo de vida. Precisamos construir um sistema corporal robusto para que possamos continuar produzindo novas células mais eficientes em todos os órgãos através das células tronco e, assim, evitar as doenças. Comunicação intercelular alterada. E chegamos ao último fenótipo do envelhecimento rápido e doente, que é a comunicação intercelular alterada. Com o envelhecimento, também acontecem mudanças na comunicação intercelular, seja endócrina, neuroendócrina ou neuronal. Mas o que é isso? Simples. Nossas células e nossos órgãos mandam mensagens uns para os outros. Há uma comunicação constante entre os sistemas. Assim, com o envelhecimento, ocorrem deficiências na transmissão de mensagens entre as células e entre os órgãos. A sinalização neurohormonal tende a se desregular com o envelhecimento. Com isso, à medida que as reações inflamatórias aumentam, a imunossegurança contra vírus, bactérias e outros patógenos e também contra as células tumorais diminui e a composição do ambiente dentro e fora da célula muda. Como você percebeu, a maioria desses mecanismos de envelhecimento estão conectados. Nosso corpo foi muito bem projetado para proteger o organismo contra danos ou escassez de nutrientes. Mas, quando são exagerados ou crônicos, esses mecanismos perdem seu propósito e geram mais danos. Recapitulando então: 1. Precisamos evitar disfunções no nosso código genético, fortalecendo os telômeros com musculação e jejum. 2. Precisamos evitar a perda de proteostase com exercícios e restrição calórica. 3. Precisamos alternar de tempos em tempos os nossos sensores de nutrientes com anabolismo e catabolismo, ou seja, construindo músculos por um tempo, consumindo mais calorias no dia a dia e depois regenerando o corpo com restrição calórica e a ativação da AMPK e sirtuínas. 4. Precisamos de treinamento físico e jejum para restaurar o bom funcionamento das mitocôndrias, que são as geradoras de energia das células. 5.
Precisamos comer uma alimentação variada e completa, com muitos produtos, tanto de origem animal como vegetal, para consumir os infinitos compostos senolíticos presentes nos alimentos e evitar a senescência celular. 6. Precisamos melhorar nossos hábitos, estilo de vida, construir um sistema corporal robusto para que possamos continuar produzindo novas células mais eficientes em todos os órgãos, através das células-tronco, e assim evitar doenças. 7. Precisamos manter a boa comunicação celular, mantendo nossos hormônios nos parâmetros corretos, sem exageros, seja na alimentação ou qualquer outra coisa. Você percebe como é importante ter as informações certas para ter a melhor chance de ter uma velhice saudável e, melhor ainda, uma velhice independente. Pode contar comigo para te dar as melhores informações possíveis. Acredite, somente quando estamos mal de saúde que passamos a valorizar os pequenos atos no nosso dia a dia, principalmente quando somos diagnosticados com uma doença grave. Então, não espere essa notícia ruim para agir nos pequenos detalhes. Haja hoje mesmo, tá bom? Obrigado por cada comentário que você faz nos vídeos. Pode ter certeza que isso me motiva muito a continuar fazendo esse trabalho. Você que chegou até aqui, parabéns e obrigado por ter ficado até o final. Te desejo tudo de melhor e nos vemos no próximo vídeo. Tenha uma longevidade saudável. Grande abraço!